Num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Eu fui uma delas. Por um tempo que, por mais pequeno que fosse, pareceu durar uma vida inteira. Capitães da areia. Eles eram os donos das ruas da cidade da Bahia, mesmo que muitas vezes fossem donos invisíveis. Quase como se os meninos abandonados e as ruas fossem uma coisa só, fundidos para formar a paisagem da capital baiana. Eram muitos meninos de todas as cores e idades que variavam de 9 a 16 anos. Conheci primeiro 2, João Grande e Professor, que acolheram a mim e meu irmão Zé Fuinha e nos levaram ao trapiche, mesmo eu sendo menina. João Grande era um dos líderes do Capitães de Areia, respeitado pelo grupo, principalmente por ser o mais alto e o mais forte, embora tivesse apenas 13 anos. Um menino bom, grande também de coração, e usava seu tamanho e força para sempre ajudar e proteger os novatos do bando contra a violência dos mais velhos. Já o professor era o intelectual do grupo. Desde o dia em que furtara um livro de histórias, nunca mais parou de ler, e entretia os capitães narrando as aventuras das histórias que lia. Além disso, sua imaginação fez com que conseguisse criar os melhores planos de roubo. Logo, passou a ser sempre procurado para ajudar no planejamento deles. Chegando no trapiche, o primeiro que conheci foi o Gato, que recebeu esse apelido por ser o mais bonito e o mais elegante menino de rua que já passou pelas ruas de qualquer cidade. Vaidoso e sempre bem vestido, era mestre dos jogos, trapaceando com o seu baralho marcado todos os que se aventuravam numa partida contra ele. Também muito popular entre as mulheres, e mesmo tendo 14 anos, logo encontrou Dalva, prostituta que virou sua amante e benfeitora. Conheci também Pirulito, que era o mais cruel do bando, até que, tocado pelos ensinamentos do padre José Pedro, amigo dos capitães da areia, se converteu à religião. Ele rouba só o necessário para ainda poder fazer parte do grupo, mas nada além disso, pois roubar é um pecado. Ele espera que Deus o perdoe por seus atos e pela violência dos outros meninos, pois são fruto da situação em que estão. Aquela é a única vida que conseguem levar. Seu maior sonho é ser padre. Embora tenha sido bem recebida por Gato, alguns meninos não aprovaram a minha presença no trapiche, ou melhor, quiseram tirar proveito dela da pior maneira possível. É porque Capitães da Areia não podia ser menina, então não me viram como igual a eles. Sem pernas era coxo e nunca teve família. Uma vez foi preso e na delegacia policiais bêbados o obrigaram a ficar correndo em volta de uma mesa até não conseguir mais, dando borrachadas nas costas do menino toda vez que ele parava, rindo de seu choro. Desde então, Sem Pernas só conhece o ódio, e esse é o único sentimento que carrega consigo, muitas vezes chegando a ser cruel, principalmente com os mais novos. Nunca foi satisfeito somente com a alegria da liberdade. Como os outros meninos do grupo, achava que essa alegria era pouca para a desgraça daquela vida. Seu principal papel era o de espião. Ele batia nas portas das casas, dizendo que era um órfão aleijado e pedia ajuda, conseguindo a confiança dos moradores. Ele descobria o que tinha de valor na casa e depois relatava aos capitães da areia. O Boa Vida era um mulato aprendiz de malandro. Algum dia iria ser como eles, com navalha na calça e um violão embaixo do braço,
Fazia amizade com todo mundo e contentava-se com pequenos furtos, o suficiente para contribuir com o grupo. Já o Volta Seca era mulato sertanejo, admirador de Lampião, seu padrinho, e seu maior sonho era um dia participar de seu bando, matar policial. Nunca se adequou completamente à vida da cidade. Vivia imitando as vozes de animais sertanejos e pedindo ao professor que lesse as notícias dos jornais sobre Lampião. Enquanto os 3 outros meninos tentavam me agarrar e o professor e João Grande tentavam impedir, chegou o chefe dos Capitães da Areia, Pedro Bala, que, como um herói de filme, botou ordem em toda a confusão. Pedro Bala era loiro, com cicatriz de navalha que atravessava um lado do rosto. Na rua desde os 5 anos, tinha agora uns 16, menino valente, esperto, ágil. Todos aceitavam a palavra de Pedro Bala e eram fiéis a ele, que era quase como um pai para os mais novos. Depois de ouvir o apelo de João Grande, proibiu todos de partirem para cima de mim e me disse que ali eu estava segura. Encontrei um lar ali, no trapiche com os Capitães da Areia. Eu, Dora, filha de Bexiguento, que não tinha mais casa, nem paz, depois que a varíola passou varrendo os pobres da cidade da Bahia. Os capitães conheciam a doença, perderam alguns meninos para ela. Dona Ninha, negra curandeira, e uma dos poucos adultos que os meninos tinham como os amigos. Disse que o Molu tinha mandado a Bexiga Negra para a cidade alta, para a cidade dos ricos, mas lá eles tinham vacinas. O Molu era deus das florestas da África, nada sabia de vacina. Mesmo tendo mandado a Bexiga Negra para os ricos, teve que deixar ela descer para a cidade dos pobres, onde não tinham vacina. Foi assim que meu pai e minha mãe morreram, e assim que eu me juntei aos Capitães da Areia. Fui mãe e irmã para aqueles meninos, mesmo eu tendo 14 anos, lhes dando cuidado e afeto que nunca receberam e tanto necessitavam. Para Pedro Bala, fui também noiva. O amei desde a primeira vez que o vi. O corajoso líder dos Capitães da Areia, o herói que nunca pensei existir. E para ele eu era tudo, esposa, irmã e mãe. Logo me tornei completamente parte do grupo, ajudando nos roubos como qualquer menino, e todos diziam que eu era valente como um homem. Porém, nossa sorte mudou. Num dia, durante um roubo a uma casa em que participavam Pedro, João Grande, Sem Pernas, Gato e eu, fomos surpreendidos pela polícia, avisada pelo filho do dono, que os prendeu dentro de um quarto. Pedro Bala conseguiu escapar das mãos do policial e libertar os outros meninos, mas bem no fim foi capturado junto comigo, sendo levado para o reformatório, enquanto eu fui levada para o orfanato. O reformatório era um lugar horrível e o seu diretor já queria pôr as mãos no chefe dos Capitães da Areia há anos. Havia uma enorme pressão da sociedade baiana que os ladrões mirins fossem todos para lá, na tentativa de fazer Pedro Bala contar onde era o esconderijo dos meninos abandonados. Não havia nada que ele não fizesse. Não importava o quão violento fosse o método. Depois de mandar darem uma surra no garoto, o prendeu numa salinha embaixo das escadas,
tão pequena que Pedro não conseguia nem esticar as pernas e o deixou tomar só um golinho de água por dia, de comida, só um prato de feijão muito salgado para aumentar a sede. Essa era a maneira que o diretor achava que ia ensinar o menino. Depois de vários dias nessa situação de tortura, Pedro Bala foi liberado para ficar com os outros meninos e logo recebeu ajuda para escapar dos capitães da areia que estavam soltos. Estes, assim que o chefe fora levado, não mediram esforços para elaborar um plano de fuga. Depois de solto, a primeira coisa que Pedro fez foi começar a elaboração de um plano para me tirar do orfanato. Eles conseguiram bem fácil. O orfanato não tinha nem metade da proteção do reformatório, e assim consegui ser livre novamente. Minha alegria era tão grande que nem importava a febre que me consumia, e por mais fraca que estivesse, meu coração estava em paz, por estar com a minha família novamente, por estar com Pedro. Morri dias depois. Apesar das orações de Dona Ninha e do padre José Pedro, e enquanto meu corpo era levado por João de Adão para ser jogado no mar, não podiam levar ninguém para o trapiche, para a proteção do esconderijo. Vi que Pedro Bala quis me acompanhar, se jogando nas ondas. Naquele momento, enquanto ele nadava e me procurava entre as estrelas no céu, apareci a ele para acalentar seu sofrimento. Astrônomos diriam que foi um cometa, mas Pedro entendeu que era eu. No cais da Bahia falaram nada sobre mulher valente virar estrela. Nunca nenhuma virou estrela, mas ele sabia que eu fui a mais valente das mulheres, porque fui valente sem nem chegar a ser mulher, somente uma menina. Virei então uma estrela de longa cabeleira loira, estrela como nunca antes houvera no céu da Bahia. E daqui que vejo Pedro e todos os meus filhos e meus irmãos, capitães da areia. Eu, Dora, mãe, irmã.